Fala, leitores! O microfone está ligado e os livros estão abertos. Bem-vindos ao Surtos Literários, o podcast que transforma letras em emoções e páginas em aventuras inesquecíveis. Eu sou a Ananda. E eu sou a Zir, juntas trazendo o episódio da semana. Hoje vamos falar de Todas as Suas Imperfeições, da autora Colleen Hoover, publicado pela Galera Record. Gente, esse livro aqui, ele divide opiniões nas book redes. Uns amam, outros odeiam. No meu caso da Ananda, nós amamos e particularmente é o meu preferido da Colleen Hoover. Kim e Graham se conheceram na pior situação de suas vidas. Ela chega mais cedo de uma viagem e vai ali fazer uma surpresinha para aquele noivo dela. Só que aí, ele, o Graham, testemunha a traição da namorada. Os dois juntos, gente, no mesmo apartamento. É assim que ambos acabam no corredor do prédio. Eles ficam trocando confidências, biscoito da sorte. E adivinha, não o biscoito da sorte, gente, vem a frase que origina o título do livro. Dentro do biscoitinho que eles dividem, vem escrito: se você iluminar apenas as suas imperfeições, todas as suas qualidades ficarão nas sombras. Ai, gente. Fala, amiga. Gente, assim, eu já li vários livros da Colleen, não digo todos, mas já li vários. E esse continua no top 1, assim, favorito, pela forma que ele conversou comigo. Para quem não sabe, assim, os temas centrais desse livro são casamento e maternidade. E eu me acabei de chorar, amiga, e você? Amiga, eu vou ser bem sincera com você. Esse é o meu livro preferido da Colleen, mas eu não chorei. Talvez porque o tema maternidade, para mim, não seja um tema tão sensível, né? Aqui ela sonha em ser mãe, né? Então, assim, o livro ronda em cima disso, né? A crise do casamento dela vem em cima disso. Então, para mim, isso não é um assunto tão forte. Porém, o assunto casamento, para mim, tocou bastante. Inclusive, é um dos temas, assim, que me fizeram gostar bastante desse livro, inclusive favoritar ele. Sim, com certeza. E uma coisa que eu amei muito, que geralmente a Colleen traz também nos livros dela, é a forma que alterna o passado, né, como a Qui e o Graham eram, e o depois, né, depois que eles já estão ali os dois casados há alguns anos, e sofrendo com alguns problemas que a gente vai falar já já. Eu gosto quando o livro traz essa perspectiva dos personagens no passado e no presente, porque eu entendo assim, a história ela fica mais completa. Esse livro da Colleen, ele fala sobre amor, sobre compreensão, construção de sonhos, perdas, luto, saber perdoar, entender, né, que quando você ama, as imperfeições também fazem parte da vida. Então, por isso que eu acho que casamento é um tema muito forte, né? Como a gente sempre comenta, muitas pessoas não gostam desse livro, muitas pessoas não perdoam, né, certas coisas que acontecem, mas assim, eu acho que os livros da Colleen são os livros, assim, para pessoas que têm uma mentalidade mais madura, né? Podemos dizer assim. Sim, assim, como você falou, né? Dois temas que mexem muito comigo, né? Mas eu acho que talvez algumas pessoas vão entender de forma diferente, vão ser tocadas de forma diferente por esse livro, por causa das temáticas abordadas, né? Por exemplo, talvez, não sei, uma pessoa adolescente que não casou ainda, ou não tem esse sonho de ser mãe, por exemplo, talvez seja tocada de forma diferente e realmente o plot do livro possa incomodar um pouco, né? Amiga, inclusive, tá tudo bem, né? Esse livro, ele divide opiniões, como a gente falou lá no começo. Eu amei ele, mas teve amigas nossas que leu o livro e amou também. E teve pessoas, assim, que tá ali da nossa rodinha de amigos, que leu e não se identificou com o livro, gente. Inclusive, isso acontece muito com os livros da Colleen, porque são livros mais pesados, livros que trazem temas mais polêmicos, né? E tá tudo bem se não der certo com você. Mas, pra mim, é um livro, assim, que tocou bastante e deu muito, muito certo. Agora, vamos entrar na parte com spoiler. E aí, se você não leu este livro, para por aqui e depois volta para terminar o episódio. Então, galera, como todo livro da Colleen, né, ela sabe ali mexer com vários sentimentos enquanto a gente tá lendo. E aí essa coisa de ela mostrar pra gente como eles eram antes, como casal, né, e depois, né, que eles começam a enfrentar os problemas no casamento, os problemas com a infertilidade da Queen. Porque imagina, a Queen, o sonho dela é ser mãe.
e ela não tá conseguindo, eles já fizeram de tudo. O Graham também não tá conseguindo ajudar, porque como eles já tentaram de tudo, aí eu até pensei, poxa, por que que eles não tentam a adoção, né? Mas aí a autora também traz isso em questão, que o Graham, quando ele era adolescente, ele cometeu um pequeno incidente, e aí a gente sabe que lá, nos Estados Unidos, é uma coisa que é levada a sério, meio que mancha a ficha dele, ele não podia vir a adotar, né? Eh, eu achei, assim, de temas muito sensíveis, eu acho realmente que você tem que ter a mente aberta para entender, tem que, meio que ter vivido ou passado, porque, por exemplo, as questões de casamento eu acho que mexeram muito com a gente, tanto comigo como com a Zina, que a gente já falou desse livro várias vezes, justamente por essa questão da gente ser casada, a gente ter uma relação com outra pessoa que a gente consegue entender ali que nem tudo é fácil no dia a dia, né. Eu acho assim, o tema central desse livro, relacionamento. Mas assim, eu não passei por isso. Como eu falei, eu não tenho sonho de ser mãe. Então, assim, se alguém já passou por isso, vai saber melhor do que a gente tá falando. Aquele sonho ali da Queen de ser mãe e tantas perdas ali que ela teve, né? Ela teve vários abortos, então ela não conseguia levar adiante uma gravidez. E aí aquilo, ela foi entrando numa depressão, né? Naquele mundinho dela. Ela acabou se fechando. As primeiras vezes continuou ali a relação amigável dos dois. Mas depois de um tempo, ela começou a se fechar. Porque qual que era o pensamento dela? Pô, eu não sou capaz de gerar um filho. Então, a cabeça daquela mulher ali, gente, tava a mil. Não consigo imaginar qual que é o pensamento, assim, como que fica a mente de uma mulher que tem um sonho em ser mãe e que tem tantos abortos e não consegue levar, assim, uma gravidez à frente. Então, assim, deve ser muito dolorido para a mulher. Só que, ao mesmo tempo que estava sendo dolorido para ela como mulher não conseguir realizar aquele sonho, tem também a parte do relacionamento. Porque no que ela acabou se fechando ali naquele mundinho, não sou capaz de gerar um filho, a relação dela com o marido dela acabou também afetando. Então ela deixou ele de fora, né. Poxa, era uma dor ali dos 2. Por mais que às vezes parecia assim: "Ah, ele não se importava", mas eu entendo que seria uma dor dos 2 e cada pessoa tem a sua forma de demonstrar, né. Então eu acho que ela fechou e ela acabou deixando ele do lado de fora daquele mundo dela. Eu acho que isso dificultou muito o relacionamento dos 2. Sim, porque ao invés dela deixar ele tentar ajudar de alguma forma, ou pelo menos estar ali se fazendo presente, ela afastou ele de todas as maneiras possíveis. Mas imagina todo mês, né, nas cenas que falam, né, inclusive eu acho que é um livro que pode causar, assim, alguns gatilhos para quem já abortou ou quem já tem esse sonho, né, de tá tentando engravidar, né, ser uma pessoa tentante, né, eu acho que pode sim gerar alguns gatilhos. É, e aí ela todo mês ia, aí quando ela via que a menstruação descia, ela ficava cada vez mais, parecia que ela se fechava mais ainda, e aí o Graham meio que não conseguia acessar ela, e aí acabou que chegou no ponto de: "Meu Deus, como foi que a gente chegou até aqui, onde a gente não consegue se comunicar mais, aonde parece 2 estranhos dentro de casa", né. E eu acho assim, foi um momento bem turbulento ali da vida deles e parecia que eu estava vivendo aquilo ali junto com eles. Porque não existia mais diálogo entre aquele casal. E era um casal, assim, que conversava sobre tudo, que estava junto em tudo. Era uma vida, assim, não vou dizer uma vida perfeita, né? Mas é uma vida que para eles estava ok, né? Tava ok, é essa vida aqui que a gente quer, tá tudo bem, tirando a parte do filho. E aí chega aquele fatídico dia, ela se fechou ali dentro dela. E aí chega a parte polêmica, né? Por quê? Ela fechou, deixou o garrão pra fora. E aí, gente, ok, não concordamos de forma alguma com o que aconteceu, tá? Eu não é questão nem de passar o pano pra ele, mas eu enxergo como uma, assim, é óbvio, a parte da traição, amiga. Ele deveria ter conversado com ela, mas assim, gente, ela também não dava abertura pra ele conversar com ela sobre absolutamente nada. Nada, nada, nada. Sim, eu concordo. É um assunto delicado, mas eu acho que só você convivendo a 2 você consegue entender a Queen, sabe. Não é uma decisão quando a gente é casado, não é uma coisa que a gente possa decidir só, que a gente possa: "Ah, meu Deus, ele me traiu, vou embora, pego minhas malas, faço", não é assim. A pessoa tem que botar na balança 2 pesos, 2 medidas, e eu acho que foi o que aconteceu, né, por mais que ela tenha sofrido, eu sofri junto com ela, né, também é uma frase famosa do livro, né, "Qual é o nome dela?".
e que ele fala ali doeu em mim, como se tivesse acontecido assim comigo. Aquele André doeu em todo mundo. Andréa dói até hoje em todo mundo. Mas assim, é o que você falou. Quando a gente tá dentro de um relacionamento, talvez seja por isso que muitas pessoas não entendem profundamente esse livro. Quando a gente tá dentro de um relacionamento, principalmente um casamento, é uma vida só, gente. São duas pessoas, por mais que a gente faça coisas separadas, porque tem que existir essa individualidade também, porque senão o casal fica louco. Mas é uma vida a dois, é uma decisão em conjunto. Então, assim, aconteceu, tá. E aí? Né? E os anos que a gente ficou junto, realmente, é polêmico isso, né? Às vezes a gente olha e fala assim, não, eu não perdoaria, tá, ok. Mas aí cada caso é um caso, ali teve várias coisas que eles precisaram colocar na balança, poxa, anos de relacionamento, cumplicidade que existia dentro daquele casamento. Então, assim, eu entendo essa parte do casal, tá? Eu acho que a Queen errou, o Graham errou, e eles, como casal, conseguiram se acertar, né? Então, assim, isso pra mim foi muito bom. E depois a gente vê, né, no outro livro, que a Colleen presenteou, né, os fãs desse casal com aquele final que eles tanto mereciam, eu acho que era um relacionamento tão lindo. Eu amo esse casal. Sim, eu também amo esse casal. A gente via as cenas dele, né, antes, então foi muito mais fácil a gente tanto se apaixonar pelos dois, como a gente sofrer também. E o que eu mais gosto desse livro é que é um casamento real, são protagonistas reais, porque é muito fácil a gente idealizar um livro que seja um casamento perfeito, tudo as mil maravilhas, unicórnios, flores, mas a gente sabe que às vezes não é assim. Então eu acho que ela trouxe esse livro para meio que desconstruir, mostrar pra gente que tem angústia assim no casamento, tem tristeza, mas também pode ter muita felicidade, muita conversa, né? Cabe aos dois ali. Uma coisa que eu achei muito linda e que eu levo assim pra minha vida, foi quando ela falou no livro que casamento é quando os dois não desistem ao mesmo tempo. Por exemplo, o Graham desistiu em certo momento, mas a Queen continuou lá. Ou a Queen desistiu em certo momento, mas o Graham continuou lá. Então eu levei esse ensinamento assim pra vida. É a cumplicidade, né? Porque é aquilo que eu falei, o casamento, ele é uma cumplicidade, gente. Um é cúmplice do outro. E assim, se eu desistir, meu marido não pode desistir. Porque um tem que se manter de pé, porque o relacionamento precisa continuar, né? Realmente. E assim, eu fiquei o livro inteiro, amiga, quando eles já começaram aí que o relacionamento ficou balançado. E aí você vai poder se expressar melhor do que eu, porque eu sei que você gosta muito. As cartas. A todo momento que ela sentava e segurava aquela caixa, eu falava, não, Fouzi, não abre essa caixa, não abre essa caixa, não abre. Eu ficava mentalizando, não abre, não abre, não abre. Gente, eu já tô assim com o olho cheio de água, porque arte sempre mexe muito comigo. Mas aí meio que eles tinham uma caixa que eles guardavam, tipo assim, numa situação que eles estavam pensando em se separar, eles iam abrir aquilo dali, e aí a Queen pegou pra abrir a caixa. E aí quando ela começa a ler as cartas, gente, todos os sentimentos que o Graham sentia, que eles sentiam ao longo do tempo. Então, meio que a gente é a parte que a gente desaba mesmo no livro, porque a gente vê realmente o amor deles, como era um amor tão bonito, que foi capaz de superar até essas adversidades aí terríveis que eu não imagino como deve ser difícil, né? Nossa, foi aquela parte que, pum, abriu as cartas. Ai, meu Deus, eu não queria ver aquilo ali. Mas aconteceu, e assim, uma coisa que eles planejaram para quando fosse, pô, acabou o nosso casamento, a gente vai abrir isso aqui. E eu meio que vi aquilo ali como um ponto pro recomeço deles. Porque foi ali que eles caíram na real, que eles pararam, colocaram ali o mundo deles no eixo e falaram, ok, o que que aconteceu? O que que a gente estava deixando a nossa vida virar, né? Então, assim, eles sentaram e aí eles falaram, tá, a partir de aqui, a nossa vida vai recomeçar. E aí tomou um novo rumo. Sim, assim, a força, né, do casal, porque para os dois seria mais fácil o quê? Tanto para o Graham seria mais fácil desistir da Queen, porque tava insustentável a situação de continuar casado com uma pessoa que não dava abertura para você. E tanto para ela também da situação de traição, né? Seria mais fácil encerrar. Mas enfim, esse livro me ensinou muito sobre o amor e sobre a força, né, de um relacionamento. E eu recomendo ele para absolutamente todo mundo. Eu também. Eu tirei vários ensinamentos, como você falou, né? Que você pegou aquela parte ali para sua vida. Eu também, eu refleti muito sobre isso.
E eu também recomendo muito essa leitura, que vocês leiam com quem não leu, né, e tá aqui um curiosinho com spoiler. Leiam esse livro e tentem entender, né, como que é uma vida de um casal. E para quem já vive, assim, em casal, você se colocaria no lugar dela, né? O que você faria? Eu me pergunto muito isso, gente. Então, assim, leiam, por favor, este livro. Quem não leu ainda, eu super, super recomendo. E esse foi o nosso episódio da semana. E aí, não esquece de seguir nossas redes sociais, o meu Colapso Literário. O meu Leituras Ananda. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!